Todo mundo, quando começa a investir, comete erros. Mas calma, que não é para você sair desse vídeo falando, cometer erro com investimento, não tô afim, não quero. Mas, gente, quando a gente escuta o erro de outras pessoas, é justamente aí que a gente aprende, evita de cometer esses erros e torna a nossa jornada como investidor uma jornada muito mais fácil. Então, nesse vídeo, eu separei os maiores erros que eu já cometi na minha jornada aí como investidora para poder mostrar para vocês e você aí vai poder tirar sua conclusão se isso serviu ou não de um aprendizado para você, ou se até mesmo você já cometeu algum desses erros. O primeiro erro que eu cometi foi literalmente a primeira coisa que eu fiz na bolsa. Eu comecei já fazendo cagada, que foi a seguinte: era em 2019, eu ouvia muito falar de ação, eu queria saber qual era a sensação de eu comprar uma ação. Então eu tinha R$ 5 na minha conta universitária, não tinha grandes coisa, né? Peguei esses R$ 5, transferi para minha corretora, que na época eu usava a Clear, e comprei uma ação. Escolhi a Oi. Com certeza você já ouviu falar da Oi. Então, comprei uma ação da Oi. Até aí, beleza, vi como funcionava a sensação, muito legal. Não era nada para longo prazo, não tinha feito análise de nada, era só para comprar. Quando chegou no ano seguinte, eu fui usar o meu CPF e quando eu fui usar o meu CPF, eu vi uma linda mensagem embaixo falando que o meu CPF estava irregular na Receita. Eu falei, caraca, o que que eu fiz, né? Não fazia a mínima ideia, porque na época eu não queria saber de imposto, declaração, não queria saber de nada, eu só queria comprar uma ação. E aí eu descobri que eu tinha uma multa de R$ 165 porque eu tinha comprado uma ação em 2019 e não tinha declarado. Porque naquela época, qualquer movimentação que você tinha feito na bolsa, você precisava declarar, você era obrigado. Descobri que esse foi o melhor investimento que eu já fiz, né? Porque investi R$ 5 que se transformaram numa multa de 165. E calma, que hoje as regras são diferentes, tá? Não tem mais aquela regra que qualquer centavinho que você movimentou, você precisa declarar. Existem algumas regras agora que algumas pessoas vão ter que declarar e outras não. Mas isso vai ser um vídeo bem completo aqui no canal, não se preocupa. Ainda falta para começar a abrir o prazo de declaração da Receita, então, sem sofrer por antecedência, vai ser um vídeo bem completo aqui no canal e você vai poder ali ver se você vai ser ou não obrigado a fazer a declaração dos seus investimentos. E o aprendizado que eu tirei desse erro é o aprendizado que muitos investidores iniciantes precisam levar para sua jornada de investidor, porque a quantidade de pessoas que hoje começam a investir e não fazem a mínima ideia sobre declaração ou sobre pagar imposto, não estou falando aqui que tu precisa ser um contador, expert em declaração, não, gente. Mas você precisa entender minimamente como funciona ali a declaração e para pagar imposto, para você ali não ficar em dúvida, depois ficar achando que está fazendo coisa errada, para você poder fazer os seus investimentos de forma tranquila. Porque eu sei que o imposto de renda, ele assusta muitas pessoas, né? Muitas pessoas deixam de investir por causa de imposto, porque é pagar imposto, declarar imposto. Muitas pessoas não entendem a diferença, porque pagar imposto é uma coisa, declarar imposto é outra. Mas se você minimamente ali olhar e entender como funciona, cara, depois, quando você começa a investir, você já sabe o que tem que fazer e fica muito mais tranquilo. O segundo erro foi ali, ó, logo de cara. Logo depois, já cometi o segundo erro no ano seguinte. Por quê? Veio pandemia em 2020, universitária, sem aula, em casa e sem o que fazer. Comecei a pesquisar na internet formas de ganhar dinheiro na internet. Quem nunca fez isso? E aí encontrei uma coisa bem legal que se chama day trade, que é quando você compra e vende ações no mesmo dia. Na verdade, day trade ele serve para qualquer compra e venda que você faça no mesmo dia. Comprou e vendeu fundos imobiliários no mesmo dia é considerado day trade. Mas para você ganhar dinheiro com day trade, normalmente você faz day trade com ações ou com dólar futuro. Mas a gente não está aqui para explicar a diferença de nada disso. A gente está aqui para entender que eu fui e falei, beleza, eu posso comprar e vender ações no mesmo dia, posso trabalhar em casa, ganhar dinheiro de modo rápido, fácil. Beleza, é para mim. Comecei a estudar e comecei a perceber que não era tão simples e fácil assim. Você tinha que estudar pra caramba, ficar de frente pro computador e, na maioria das vezes, perdendo dinheiro. Porque sim, eu sei que tem defensores de day trade, eu sei que tem profissionais na área que ganham dinheiro com day trade, mas não é todo mundo que vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E isso a gente pode ver através de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que 97% das pessoas que fazem day trade na bolsa perdem dinheiro. E os 3% que ganham, ganham em média menos de R$ 300 por dia. Então foi aí que eu comecei a perceber que essa minha ilusão de ganhar dinheiro dentro de casa, de forma rápida, simples e tranquila, não era bem assim que ia funcionar. Até porque eu fiz parte dos 97% que perderam dinheiro. E se você quer saber ali o quanto que eu perdi, foram R$ 4.000. Essa foi a quantidade que eu perdi de dinheiro durante o tempo que eu fiquei ali
tentando fazer day trade. E não utilizei dinheiro de mamãe e papai, eu estava ali trabalhando de freelancer por trás, trabalhando, me virando para poder juntar dinheiro, e aí ia pro day trade, perdia dinheiro. Há exceções? Há quem consegue fazer dinheiro? Mas como tudo na vida tem exceções, né? Então a porcentagem de pessoas que realmente conseguem tirar dinheiro com day trade é uma quantidade muito pequena. E o que eu pude tirar isso? Isso foi para mim um baita aprendizado para mim, se não o maior, dentro ali do mercado financeiro, dentro do mundo dos investimentos. Era que se eu quisesse fazer dar certo, eu não teria que ter pensamento de ganho rápido. Eu não ia querer ganhar rápido, do dia para a noite, uma coisa ali que eu começasse com R$ 100 e poderia alavancar para ganhar R$ 1.000 por dia. Então eu comecei ali, ó, botar o pé no chão e falar, beleza, se eu quero investir, e foi exatamente aí que eu comecei a investir para longo prazo, que eu falei, se eu quero investir de forma saudável e consciente, eu tenho que ter paciência. É isso que vai fazer diferença. Porque quando a gente não tem paciência com o investimento, quando a gente quer resultado rápido, você pode ter certeza que a chance aumenta drasticamente da gente fazer besteira. E isso eu falo porque eu vejo muita gente aí que fica pesquisando a ação que vai valorizar pra caramba, o fundo imobiliário que vai explodir, tudo que vai explodir em 2024, vai explodir em 2023. Para de ficar procurando coisas que vão explodir, gente. Isso aí é aquele sentimento ali de querer resultado rápido. E aí provavelmente você pode acabar investindo seu dinheiro num lugar que depois vai te dar dor de cabeça. Então, se você é investidor de longo prazo, foque em ter paciência que com o tempo os seus resultados virão. O terceiro erro, tá? Você não me julgue que eu cometi esse erro, que foi investir, entre muitas aspas, em títulos de capitalização. Se você já sentou para conversar com o seu gerente de banco, provavelmente ele já te ofereceu um título de capitalização, onde você fica ali 60 meses, você escolhe a quantidade que você quer investir todos os meses, e aí você acaba concorrendo a prêmios, a sorteios, e isso acaba te tentando. Se caso você não ganhar nenhum prêmio até o final desses 60 meses, você tem o seu dinheiro de volta. E é por isso que muitas pessoas fazem título de capitalização. Por quê? Porque você, beleza, se nada der certo, se eu não ganhar meus prêmios, eu tenho meu dinheiro de volta e é isso que importa, eu não vou perder dinheiro. Você tem certeza que você não vai perder dinheiro? Imagina você colocando seu dinheiro durante 5 anos e ele não ser corrigido por nada. Ele não é corrigido. Eles devolvem o seu dinheiro puro, no talo, sem ter rendido nada. Imagina o seu dinheiro 5 anos parado. Só para a gente ter uma ideia, a inflação acumulada dos últimos 5 anos, de acordo com a calculadora do cidadão do Banco Central, foi de 33%. Então você deixou o seu dinheirinho lá parado e perdeu 33% do seu poder de compra. Então, por mais que você receba o seu dinheiro de volta, o seu poder de compra ele foi com Deus. Não é mais a mesma coisa que era antes. Então, o aprendizado que eu tirei com isso era para eu nunca cair nesses negocinhos ali, que, se der errado esse investimento, você ganha o seu dinheiro de volta. Gente, você tem que ver se o seu dinheiro de volta ele está sendo corrigido ou não. Se o seu dinheiro não for corrigido, cai fora. Não faz o mínimo sentido de você deixar o seu dinheiro onde no final você vai ter um resultado que ele não tenha sido corrigido. Mas pelo menos ali, quando eu fiz o negócio, eu comecei a botar a mão na consciência, eu falei, isso aqui tem alguma coisa errada. Passou um mês, eu comecei a pesquisar, vi que era errado, cancelei. Pelo menos não fiquei ali 5 anos pagando esse negócio. O quarto erro que eu cometi foi eu ter preguiça de analisar os ativos que eu iria comprar. Como assim? Quando eu comecei a investir mesmo focado, eu comecei ali em renda fixa, enquanto eu não sabia onde eu ia investir, deixava ali em renda fixa. Comecei a aprender sobre fundos imobiliários, porque para mim foi bem mais fácil de se aprender, bem tranquilo. Eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a investir em fundos imobiliários. Depois, eu falei, não vou para ações aqui do Brasil. Eu já sabia ali mais ou menos como começar a analisar, tinha um pouco estudado, mas eu falei, não quero investir agora no Brasil. Vou para o exterior, investir lá no exterior. Abri uma conta na Avenue, tá? Que é uma corretora que permite que a gente faça investimentos diretamente lá no exterior. E aí, eu só fui comprando ação. Falei, pô, essas ações aqui boas de empresas grandes, né? Quem não quer ter Apple, Microsoft na carteira? Comprei ações grandes lá de fora sem estudar, porque eu achei, pô, eu tô investindo lá fora, né? Uma empresa gigante. Preciso analisar? Não preciso. Esse foi o grande erro que eu tomei. Não me trouxe prejuízo, minha carteira lá fora tá no lucro, tá tudo ótimo, mas eu mesmo assim coloquei a mão na minha consciência e falei, cara, o que eu tô fazendo é errado. Por quê? Porque tu começa a ganhar confiança. Tu investiu ali numa empresa e deu certo. Tu investiu ali na outra empresa, também deu certo. Mais uma hora tu vai pegar e vai começar a fazer besteira, porque tu começou a pegar confiança, tu vê que tu não precisa relativamente estudar,
E aí você começa a investir, até você cometer o erro e fazer uma cagada com o seu dinheiro. Então foi ali que eu falei, beleza, eu sei que eu estou investindo lá fora, em empresas muito grandes, que a probabilidade de dar BO ali, de dar algum problema é baixa, mas não, eu só vou investir agora no que eu realmente entendo. E aí foi quando eu comecei a investir lá fora através de ETF. Gente, se você quer investir lá no exterior, uma das melhores maneiras, mais simples, mais fáceis e que não vai te dar dor de cabeça é investir através dos ETFs. O ETF é basicamente como se ele fosse uma cesta de ações. Pensa numa cesta de piquenique cheia de ações. É como se fosse um ETF. Só que esse ETF ele vai ter uma simples missão. Ele vai ter a missão de replicar a performance de algum índice. Calma. Aqui no Brasil, a gente tem um índice chamado Ibovespa. O que é o Ibovespa? Ele é um índice que reúne as maiores empresas listadas na nossa bolsa, cada um com seus respectivos pesos. E quando você escuta que o Ibovespa subiu, o Ibovespa fechou em 2% de alta, o Ibovespa fechou em 3% de queda, isso significa que a média das empresas listadas no Ibovespa tiveram uma performance que fizeram o índice subir 2%, ou o índice cair 3%. Só que o Ibovespa, a gente não tem como ali chegar e falar, quero comprar Ibovespa. Você não compra Ibovespa porque ele é um índice e índices não são negociáveis. Então aí que entra o ETF. O que o ETF vai fazer? O ETF vai ser um fundo. Quando a gente compra uma cota de um ETF, a gente vai estar colocando dinheiro nesse fundo. E o que o gestor desse fundo vai fazer? O Ibovespa, ele tem Petrobras, tem Itaú, tem Vale. Ele vai simplesmente comprar as ações do Ibovespa com seus respectivos pesos, então automaticamente ele vai ter a mesma performance que o Ibovespa. Se o Ibovespa subir 2%, esse ETF também vai subir 2%, porque ele é composto exatamente das mesmas ações. Então isso é uma bela forma da gente investir em um fundo e esse fundo investir em várias ações e a gente automaticamente está se expondo a diversas ações diferentes, sem ter dor de cabeça, sem precisar ficar comprando várias ações, ficar fazendo várias coisas. E isso é muito bom lá para fora, porque lá fora, se você acha que aqui é difícil de escolher ação, que você não começou a investir lá fora. Lá fora tem 300 milhões de empresas, muito mais empresas do que aqui. Então fica muito mais difícil da gente ficar escolhendo. Quando a gente investe no ETF, torna a nossa vida muito mais fácil. E foi aí que eu comecei a investir num ETF chamado IVV. O IVV ele é um ETF que vai replicar o índice S&P 500. Da mesma forma que a gente tem o Ibovespa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eles têm o S&P 500, que é um índice composto com as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores de lá. Foi exatamente aí que eu comecei a tornar a minha jornada bem mais tranquila e bem mais fácil e diminuir a minha dor de cabeça. Até porque quando a gente começa a investir, a gente não quer dor de cabeça. A gente quer facilitar o nosso processo e investir em bons lugares. O quarto erro, eu propriamente dito, nunca cometi. Mas, gente, eu sei que muitos cometem isso, porque eu recebo mensagem. Eu recebo mensagem no meu Instagram falando assim, qual fundo imobiliário aí que você investe? Indica aí uma ação para eu poder investir nessa ação. Me fala um fundo imobiliário aí, que vai ser bom esse ano. A quantidade de pessoas que hoje estão querendo simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V na carteira de alguém, nos investimentos de alguém. O fulano aqui investe em MXRF11, investe em Klabin, investe em sei lá o quê. Beleza, ele já fez o trabalho por mim, eu só vou comprar MXRF11 e Klabin. Você não entende o que é um MXRF11, você não entende o que é a Klabin, você simplesmente está copiando uma pessoa. Imagina se essa pessoa para de mostrar ali. O que tu vai fazer? Você vai ficar perdido. Tu fala, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que ela faz ou deixa de fazer. Tu vai provavelmente procurar outra pessoa, passar a seguir o que outra pessoa tá fazendo. No final das contas, tu vai fazer uma miscelânea. Tu pode ter até resultado, mas tu vai ter um resultado que, beleza, né? Não foi mérito seu. E segundo, que você corre grande risco que no final das contas ele não tenha te dado um resultado bom. Ele tenha te dado um resultado negativo. Então, quando a gente começa a investir, nem que você demore um pouquinho mais para começar a investir. Veja primeiro aonde você entende, tome as suas próprias decisões. Foi assim que eu comecei a investir. Eu nunca segui recomendação de ninguém, isso é fato. Nunca vi ninguém investindo e falei, vou investir porque essa pessoa está investindo. Eu até poderia me interessar pelo investimento, mas eu parava, olhava ali, se me interessasse, eu cogitava investir, se não me interessasse, eu botava ali para fora, não estava nem aí. Então, se você quer começar a investir, para, respira,
Vê ali o que você se sente mais confortável, se você gosta mais de renda fixa, se te interessam fundos imobiliários, e aí você vai ali aos poucos adquirindo conhecimento, investindo um pouco aqui, investindo um pouco ali, e quando você for ver, você já está sabendo de muitos investimentos e você consegue ali identificar boas oportunidades ou não para você investir e fazendo as suas escolhas por conta própria. Isso é muito importante e eu vejo que muitas pessoas não fazem. E você, já cometeu algum desses erros que a gente falou aqui no vídeo? Ou se não cometeu, qual foi o teu maior erro nos investimentos? Deixa aí nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui, às terças, quintas e sábado, às 7 horas da noite, que eu tenho certeza que o conteúdo que sai aqui no canal vai te auxiliar e muito na sua jornada como investidor. E é claro, não esqueça de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante para você e assim ele vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.